Eu estou no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 22. Eu quero ministrar o seu coração com essa palavra e depois vamos cear. Aleluia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Diz assim, versículo 1. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa do seu pai e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles. Você pode repetir isso comigo? E ele se fez chefe deles. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco. Edifica-nos para a glória do teu nome. E todos juntos dizem amém. Suportando processos, vivendo progressos, até viver o meu real propósito. O que são processos? Os processos são conjuntos de etapas ou de ações que, quando são executadas, resultam num produto ou num serviço ou numa decisão ou em uma solução. Os processos são etapas ou ações que vão trazer resultados para o devido fim. Processos são ações ou etapas que nos levam para o propósito. Só que ninguém consegue viver os processos se não viver legitimamente. Tem gente que morre no meio dos processos. Tem gente que desanima no meio dos processos. Tem gente que desiste por causa dos processos. É por isso que nós precisamos lutar legitimamente. Quem é Davi? Nós conhecemos Davi como filho mais novo de uma casa, de um clã, de seu Jessé. E ele, sendo o mais novo de 7 irmãos, sendo um guerreiro habilidoso, desenvolveu no meio dos processos, das etapas da sua vida, a habilidade de guerrear contra leões, que lhe preparou para ursos, que lhe preparou para gigante, ou por que não dizer gigantes. Davi não só no meio dos seus processos aprendeu a lutar, como também aprendeu a tocar. Davi não só no meio dos seus processos aprendeu a lutar e tocar, como também a usar o estilingue, a mira, a precisão, a habilidade de acertar coisas a longa distância. Perceba que os processos de Davi estão fazendo ele viver progressos. Davi está melhorando, está evoluindo com os seus processos. Eu estou vendo alguns Davis aqui na minha frente. Essa luta não é para te matar, é Deus dizendo, você pode vencer, superar e crescer nessa luta. Esses processos que vocês estão enfrentando, que eu enfrento, que todos nós enfrentamos, é até nós vivermos o nosso real propósito. Qual era o real propósito de Davi? Nós só conhecemos Davi porque um dia Saul foi rejeitado por Deus e o Senhor disse para Samuel, vai até a casa de Jessé, porque lá me provide um rei. Gente, nós começamos a falar de um menino que é guerreiro, que toca harpa, que gira a funda, que acerta a longa distância, porque Deus quis levantar um rei. Seus processos estão te preparando para o seu real propósito. Glória a Deus, aleluia. Então tudo que lhe vem por permissão divina.
Você sempre tem essa opção de olhar suas lutas como o diabo no controle da sua vida. Tudo é o diabo, tudo é o cão, tudo é levante, tudo é deserto, tudo é vento, tudo. Ah, bispo, eu não aguento mais. Ei, agora você tem uma segunda opção. Se Deus me deu, é porque eu tenho coragem de resolver. Se Deus me permitiu perceber, eu vou evoluir. Se essa luta veio, vai me agregar em alguma coisa, eu vou avançar, eu vou melhorar. Alguém está aqui? Eu quero profetizar que você vai ser desses que não se vitimizam, mas daqueles que avançam e crescem com aquilo que lhe apresentam. Mas isso é uma decisão. Davi está agora em uma situação no capítulo 22 que é a fuga. Mas não é fuga do processo, é fuga da morte para viver o propósito. Porque Saul está ali tentando destruir, lhe matar. E na proporção que ele vai se safando de Saul, parece que a ira de Saul aumenta ainda mais contra Davi. Porque por 2 vezes, Davi teve a oportunidade de ferir ou de tirar a vida de Saul e não fez. Antes ele dizia, ai de mim tocar no ungido do Senhor. Porque os processos revelam quem nós somos. Eu ouvi um sábio me dizendo que enquanto algumas pessoas estão quebradas, elas são pessoas extremamente obedientes, elas são extremamente úteis, elas são extremamente disponíveis, elas são extremamente tementes, elas são extremamente reverentes. Mas basta estarem inteiras, basta estarem bem, que elas revelam quem elas realmente são. E aí ela já não quer ouvir mais ninguém. E aí se torna crítica de tudo que ouve. E aí começa a ser o aferidor de medida, a aferidora de medidas. Davi, apesar de saber que tinha uma unção sobre ele, que tinha elogios sobre ele, toca bem, é homem de gentil presença, é guerreiro, é habilidoso, mas ele continua humilde e temente a princípios espirituais. Seus processos não podem te decepcionar. Eu estive ouvindo uma pregadora muito abençoada na última segunda-feira e eu quero aqui citar, glória a Deus, até parece que ela sabia do tema que nós ministraríamos esse mês e liberou essa pérola. E eu tive a alegria de anotar e de postar para não esquecer. Não permita que os seus processos obscureçam seu propósito e destrua sua mensagem. Eu quero repetir só a primeira parte. Não permita que os seus processos obscureçam o seu propósito. Porque Davi podia muito bem perder o foco do propósito. Era só encher o coração igual Davi foi cheio. Ele já não serviria mais para ser rei. Foi justamente por um coração determinado a viver princípios, foi determinado a viver aquilo que era necessário para agradar a Deus, que Deus fez questão de respaldá-lo. Achei Davi, meu servo, um homem segundo o meu coração. Que não age pela pressão de um momento, que não deixa os processos ou as ações do dia contra ele lhe obscurecer. Pelo contrário, ele continua sendo virtuoso, temente e reverente aos processos que Deus está lhe sujeitando e lhe submetendo. Glória a Deus. Então ele, fugindo de Saul, ele chega na caverna chamada a caverna de Adulão. E como nós acabamos de ler, ele chega dentro daquela caverna e encontra endividados, homens em apertos, de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. Davi podia entrar naquela caverna em sentimento de opressão, mas Davi entrou naquela caverna debaixo de um propósito, entendendo que ele viveria processos, mas que sairia melhor daqueles processos. E se nós formos falar dos guerreiros que Davi levantou nessa caverna, glória a Deus, Davi levantou os guerreiros mais habilidosos de toda a história. Para quem lê Bíblia, para quem lê contos, para quem lê qualquer outro tipo de coisa, sabe do que eu estou dizendo. E vou fazer questão de recitar. Davi levantou guerreiros nessa etapa da sua vida. Oh, glória a Jesus. Nós ouvimos aqui o bispo Bruno Fonseca ministrando no último mês sobre as guerras que os valentes de Davi venceram após chegarem em Ziclag e encontrar toda a cidade queimada. Oh, glória a Deus. O que é que ele faz, queridos?
Ele avança. Depois de 2 dias de viagem, ele continua mais 2 dias, porque eles vão resgatar suas famílias. E no meio do caminho ele encontra um homem doente, que diz aonde é que estão as suas famílias, sua mulher e os seus filhos. E eles vão até os filisteus e guerreiam mais um dia inteiro. Que força esses homens têm! A Bíblia diz que um desses homens guerreou de uma maneira tão intensa que a espada se apegou à sua mão, colou em sua mão, de sangue, de suor e de garra para guerrear. Mas quando eles voltaram com espólio de guerra e venceu 500 homens. Só esse homem derrubou 500 homens. Eu não sei se você está entendendo o que os processos estão fazendo com você, mas um homem cheio de propósito, ele tem força no processo para vencer 500 sem propósito. Um crente dessa igreja determinado a vencer vale mais do que 500 lá fora que guerreiam qualquer guerra. A sua guerra é legítima, a sua guerra é espiritual. A sua guerra vai ter resultados extraordinários, porque você não guerreia pelas coisas da terra. Você guerreia pelos propósitos dos céus, pelos propósitos que Deus te deu. E quem guerreia pelos propósitos certos, ao invés de perder força, se renova no Senhor. Eu posso ouvir glória a Deus, eu posso ouvir aleluia aqui. Seja um canal para alguém, diga para ele assim: os seus processos estão te deixando um guerreiro perigoso. Diga para essa irmã: você está se tornando uma guerreira perigosa. Oh, glória a Deus. Pare de ficar olhando para os seus processos e se vitimizando. Não deixe essa opressão. Você está sofrendo muito, você está passando muito, você está sofrendo, mas está vencendo. Você está lutando, mas está guerreando e vencendo. Você está lutando e tomando posse da coroa de honra, de glória. Você está tomando posse da medalha de vencedor. Glória! Pare de se iludir com essa frasezinha: vai dar tudo certo. Só vai dar tudo certo depois de ter muita coisa dando errada. Pare de se iludir, é só vitória. Para ter só vitória tem que ter muita guerra. Ei, querido, ei, querida, crente que milita legitimamente não se embaraça com as coisas dessa terra. Ele sabe que o nosso Deus é Deus que no meio do sofrimento está forjando você para levantar outros sofridos. Essa caverna vai mostrar para você sua capacidade de liderança, sua capacidade de decisão, sua capacidade de crescimento, sua capacidade de gestão. Abre a tua boca santa, levanta essa mão e receba a graça. Eu estou sentindo uma presença muito forte nessa igreja, te convidando a receber armadura nova, ferramentas novas para essa nova etapa da sua vida. Processos. Quem quer viver processos bem vividos aqui? No cozimento de uma comida você tem que apreciar o processo. Quem é chefe e quem é dona de casa que ama cozinhar, você vai ali botando, não está no ponto ainda. Muito sal, vou botar mais um negocinho aqui para melhorar. Pouco sal, vou botar mais uma pitadinha. Mas se você não curtiu o processo, só vai fazendo, jogando. Quando vê um negócio ruim, agora oroba que tu fez. Ih, meu Deus, por que eu não provei? Porque estava fazendo por fazer. Agora quem faz, apreciando o processo, no final o resultado vale a pena. Alguém está aqui? Pergunta para mim, bispo. E o que é processo espiritual que me alegra? É aquilo que agrada a Deus. Se você não colocar no seu juízo que o que Deus quer para você, você também quer. Você canta uma música às vezes sem nem perceber. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenho aqui. A gente canta isso, mas na hora do choro a vontade é de desistir. A vontade é de jogar tudo para cima. Mas na hora que você estiver chorando, diz: Senhor, se é para te agradar, que as minhas lágrimas reguem a minha fé. Que as minhas lágrimas levante a força que eu preciso. Eu estou chorando hoje, mas a tua palavra diz que o choro dura uma noite. Eu só estou chorando na tua presença, porque eu creio que a alegria vai vir ao amanhecer. Mas se toda vez seu choro for um choro de opressão, a opressão se transforma numa depressão. Ela começa te oprimindo. Aí você já ora: não estou mais com ânimo, bispo. Não quero mais.
Porque você não está lutando. Vamos lá para a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2. Quem achar, vai dando glória, vai dizendo aleluia. Se aparecer no telão, você me ajuda dando glória a Deus aí também. Capítulo 2 de segunda carta de Paulo a Timóteo. Glória a Deus, segunda carta de Paulo a Timóteo. Quem achou? Olha o que é que ele diz. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. O que é fortificar-se? Processo que há em Cristo Jesus. Versículo 3, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Irmão, ninguém quer sofrer mais hoje. Nós estamos vivendo a geração Danoninho. Me dá, Danoninho, dá. Nós não aceitamos mais ser contrariados. Nós não aceitamos mais viver processos. Só que crente vive de processos. Fortifica-te na graça e sofre comigo. Eu vou continuar a leitura. Versículo de número 4. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Você tem que... Irmãos, olha... Se você não tomar cuidado, você até fica vaidoso de querer agradar a Deus. Porque quando você vê o povo envolvido em fofoca, você, meu irmão, eu estou levantando aqui, saindo, eu não quero me embaraçar. Aí você levanta todo, Senhor, eu sou fofoqueiro ficando lá, eu aqui, crente. Porque crente de verdade faz questão de agradar a Deus. Não se embaraça com as coisas dessa vida. Crente que não se embaraça, não gosta de entrar em dívida. Se entrar, é de caráter. Olha, eu devo... Vou pagar, não consegui pagar nessa data, mas tem um pouquinho só de paciência. Meu endereço é esse. Não vou sumir, não vou desaparecer. Porque crente tem caráter. Crente não se embaraça, não fica com aquela conversa de eu devo, não nego, pago quando puder. Aí está na rua, vê quem está devendo, atravessa para o outro lado. Se torna inimigo. Crente não tem esse tipo de comportamento. Crente tem lisura de caráter. Crente vive o processo. E crente no meio do processo diz, nunca mais eu vou dever, Senhor, que vergonha. Deus, quando o Senhor tirar desse problema, nunca mais eu entro. Eu quero honrar teu nome. Quem está aqui? Quem está aqui? Crente é assim, aquele que milita para as coisas do céu, não se embaraça com as coisas dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou. Jesus alistou você, diga amém. Versículo 14, continue lendo comigo. Olha o que é que Paulo continua dizendo a Timóteo. Traga essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, aos irmãos da igreja, que não tenham contendas de palavras, que de nada aproveitam, senão para a perversão dos que ouvem. Eu pego muito mal quando eu vejo pessoas que estudam a palavra para querer ser melhor do que o outro, para querer discutir, mas não serve de proveito nenhum, senão para a perversão de quem ouve. Eu fico preocupado quando eu vejo pessoas que querem ser filósofas, que querem sempre ter razão. Eu fico preocupado. O nível de maturidade está sendo revelado e os processos, etapas estão sendo puladas. Porque quem lê Bíblia sabe, vai continuar porque você vai entender quem é de Deus. Versículo 15, procure apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que não tem do que se envergonhar. Versículo 16, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses, versículo 19 agora. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Jesus Cristo, aparta-se da iniquidade. Versículo 23, rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contenda. Versículo 24, convém ao servo do Senhor não contender. Mas o que tem de crente contendeiro, brigão, o que tem de crente respondão, murmurador? Vence esses processos da sua vida. Versículo 24 ainda, eu vou repetir. E ao servo do Senhor, quem é servo aqui? Quem é servo? Ao servo do Senhor convém não contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Nessas horas não sai um glória a Deus, aleluia! Porque se eu dissesse vencedor, ai tá glória, eu vou dizer sofredor para você dar um glória bem ensaiado.
Glória a Deus. Convém ao servo do Senhor que não seja contendeiro, mas sim ser manso com todos, apto para ensinar e sofredor. Eita glória! Só que nós não queremos sofredores por amor ao evangelho. É por isso que nós não vencemos os nossos processos. Por isso nós não vivemos evolução. Por isso nós não chegamos no nosso propósito. Porque para você tomar café tem que beijar a caneca. E tem gente que diz assim: não, eu não vou ser falso para agradar ninguém. Você não precisa ser falso, você só precisa ser crente. Porque o crente cala, o crente suporta. Em muitos textos da Bíblia vai dizer: suportai-vos uns aos outros. E suportar em amor é você calar. Mas a gente não quer ser sofredor. Gente, eu só estou aqui. Eu devo a tanta gente por estar aqui hoje, sendo bispo de vocês. Eu devo gente que eu tive que suportar. Eu devo gente que eu tive que perdoar. Eu devo a gente que me ajudou, mas que no início me rejeitou. Eu devo a gente que não me suportava, mas que hoje me ama. Eu devo a gente que me caluniou, mas que depois veio pedir perdão e está do meu lado. Eu devo a tanta gente, mas se eu não fosse sofrer, eu ia ser alguém cheio de ferida, dizendo: não quero conta com igreja. Eu não preciso de igreja para ter comunhão com Deus. Eu sei o que eu passei dentro de igreja. Eu ia ser mais um desses amargurados, revoltados, mas eu não estaria vivendo o meu propósito. Só estou vivendo o meu propósito porque um dia eu superei vivendo os meus processos. Eu vivi progressos no meio dos processos. E agora estou aqui sendo um propósito de Deus na sua vida. Porque Deus não une pessoas, Deus une propósitos. O meu propósito está sendo cumprido. Você vai sair daqui com vida para suportar outros, sofredor, para viver promessas, para viver propósitos. O nome do Senhor será glorificado no seu sofrimento, porque é isso que agrada. Que honra a Deus. Deus conhece os que são seus. E os que são seus sofrem por amor a Ele. Eu estou conversando com o irmão, ele disse assim: ô bispo, um amigo meu bateu na minha cara, eu com a arma aqui na mão. Aí eu fui para um quartinho orar. Na hora o Senhor disse: vai lá e peça perdão para ele. Eu não vou não. Vai, não vou, vai, não vai. Quando ele levantou, o irmão foi lá, abraçou ele e pediu perdão para ele. Sofredor. O tapa ficou lá na cara, porque é crente. Amém? Versículo 25. Eu vou ler o 24 de novo, porque assimila no seu coração. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que persistem, a ver se porventura Deus lhe dá arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Então tem pessoas que às vezes brigam, né? Eles brigam e aí dizem assim: eu sou crente, mas não sou besta. Tem pessoas que às vezes brigam. Que nada, eu vou abrir mão disso, vou abrir mão desse. Mas deixa eu lhe dizer, tenha calma. Jesus teve paciência com você. E é a paciência que Jesus teve com você que Ele quer reproduzir em você, para que outras pessoas sejam salvas e se livrem do laço do diabo, em cuja vontade estão presos. Pregar esse tipo de evangelho aqui é difícil. Sabe por quê? Porque a gente não quer mais ouvir esse tipo de mensagem. É por isso que estamos cheios de gente se suicidando. Porque eles não sabem como enfrentar seus processos, não ficam fortes, não evoluem, não vivem progresso, vivem de aparência, e quando o vento sopra forte não tem estrutura. Pare de olhar sua luta como algo que está te atrapalhando e veja, está me levando para o meu propósito. Pergunta para mim por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e que foram chamados para viver um decreto, um propósito. Então seus processos cooperam para o seu bem. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, fez um bem para mim. Cada luta que eu enfrentei, guerreei legitimamente. O que é que me dá legitimidade? São as guerras que eu venço.
Tem processos que você vence no seu local de trabalho, que você já pegou tanta experiência, que quando você entra de férias, ou quando você não está no ambiente, alguém diz, liga para ela, liga para ele resolve isso tão fácil. É ou não é? Não é que você resolve fácil, é que já passou por tanta dificuldade que você já faz com maestria. Ah, pelo amor de Deus. Alguém entendeu o que eu acabei de dizer agora? As lutas que você está no dia a dia, todo dia, no cotidiano, vencendo, avançando, crescendo, melhorando, está te fazendo fazer diante dos olhos de alguém, fazer os olhos de alguém brilhar, dizer, ela resolve fácil, ele resolve fácil, ela tem algo que eu não tenho, ele carrega algo que eu não carrego. Só que não é que você decidiu lutar legitimamente e viver os processos de maneira eficaz. Eu acho engraçado que tem gente que conhece o problema só de saber. Me fale aí o que é que está acontecendo. E dá o diagnóstico. Batata. Por quê? Porque venceu os seus processos. Viveu no meio dos processos, progresso. E agora está vivendo o seu propósito. Olha o que é que diz em Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. 15:58. Vamos ler juntos? Está aparecendo aí? Romanos 15:58. Please. O que é que diz aí? Portanto, aqui no meu retorno não está aparecendo. Vamos lá. No 3, 1, 2, 3. Portanto. E o que mais? Sim, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho no Senhor não é. Tem gente que está querendo viver coisa nova, mas nem é firme, nem é constante. Sabe o que é que garante o fluir de Deus na sua vida? É firmeza e constância. Mas todo processo te tira do propósito. Todo processo te atrapalha. Todo processo te desanima. Você não curte o processo. Gente, eu conheço mulheres que curtem a gravidez, até na dor. Ai, foi lindo, foi maravilhoso. Eu digo, meu Deus. Já tem outras que dizem, não quero mais. É de como você vê a situação. Tem gente, eu lembro de Dona Branquinha. Dona Branquinha é a mãe da pastora Cássia. Minha madrasta, minha mãe, eu chamo de tanto nome, minha pastorinha, minha pastora. Dona Branquinha, toda vez que eu chegava em Camaçari, ela dizia, eita, ganhei mais um filho. E era risada, ela dorme no Senhor hoje. Mas o que eu acho engraçado é que Branquinha teve 10 filhos. Aliás, 9 filhos. Um faleceu antes, né, de nascer, ou foi depois um pouco do nascimento. Mas ela dava conta dos filhos, estava no culto, cantava no grupo das irmãs. E quando perguntava para ela sobre os filhos, meus filhos são uma benção. Agora pergunta às vezes uma mãe que tem 1, 2 nessa nossa geração. Não dá conta de 1, que dirá de 10. Então, quando você muda a sua visão, os processos, ao invés de te dar medo, raiva, repúdio do que você viveu, te aperfeiçoa. Gente, tiveram muitas lutas que eu passei, que na hora que eu estava vivendo era difícil, mas hoje eu digo, como foi bom ter passado por tudo que eu passei, porque hoje eu tenho autoridade para pregar, para ensinar, para instruir, para distribuir às vezes unção, virtude, graça, dizer, persevere, seja firme, constante, sempre abundante no Senhor, sabendo que nenhuma obra no Senhor é vã. Tudo tem um resultado, tudo tem uma recompensa, no final vai valer a pena. Amém? Bate no teu peito e diga, eu vou viver cada processo, a partir de hoje, com uma visão diferenciada. Eu não quero mais ninguém chorando aqui por causa de processo. Bispo, estou passando por uma luta. Não, estou passando por uma luta, mas está me melhorando. Olha, bispo, eu estou sofrendo cada ataque. Agora mesmo, isso aqui que a gente viveu hoje de manhã, está vivendo ainda, porque a gente está à base de gerador. No final do culto tem que pagar o gerador, tem que fazer um bocado de coisa. E amanhã tem que estar cedo, já fazendo orçamento para trocar tudo que tem que trocar. Porque terça-feira tem culto. E tem que testar na terça, quarta, porque quinta tem culto. E aí tem que estar pronto na sexta, porque sábado tem culto. Tem aniversário da igreja aqui. Então não para.
Agora se eu deitar, meu Deus, amanhã, ó céus, ó vida, ó meu Deus, ó Senhor, o ânimo que eu já não tinha vai desaparecer. Mas se eu entendo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus permitiu isso é porque tem algo maior chegando aí. O Deus que eu sirvo é Deus de restituição, e na hora certa Ele vai colocar tudo no lugar. Glória a Deus, você vai começar a ver por outra perspectiva. Você vai começar a ver no meio do deserto o caminho se abrindo. Você vai ver fonte fluindo. Você vai ver a mão de Deus dando destino, aleluia. Quando você se achar perdido, a glória de Deus vai se revelar em sonho. Deus vai usar alguém no meio do caminho para dizer: olha, eu estou acompanhando sua luta, mas saiba que a vitória é certa. Quando você luta legitimamente, pode esperar. No meio do caminho, Deus vai levantando pessoas para estar junto com você. Fique de pé comigo nesse momento. Deus ama aqueles que lutam, que pelejam legitimamente. Cadê os de verdade aqui? Então, mudou aí? Mudou a visão do processo? Todas as vezes que você olhar agora para etapas da sua vida, ou ações que você precisa tomar, você vai dizer: sim, Senhor, eu estou entendendo. Agora me diz o que é que eu preciso aprender nisso aqui. Não vou deixar mais me desanimar. Lembra de quantas vitórias Deus já te deu? Ele ainda é poderoso para te dar muito mais. Quanto tempo você já investiu em oração? Alguém já orou e já viu resultados? O mesmo Deus continua sentado no trono esperando você continuar orando e mandando mais resultados. O céu não entrou em crise. Saia desse lugar de opressão e veja cada processo com a visão de que vai te gerar progresso. Parece que eu vejo Davi dentro da caverna dizendo: esses serão os guerreiros da próxima geração. Se eles estão se inspirando em mim, então eu me torno o líder deles. E você quer que eu profetize? Quer? Vão ter pessoas se inspirando em quem você é, nas lutas que você venceu. Quem entrou naquela caverna foi um derrubador de gigantes. Quem olhou Davi disse: não foi você o menino que um dia derrubou gigante? Rapaz, a gente é seu fã. Nós cremos em Deus na sua vida. Nós cremos no que você é poderoso para fazer em Deus. Nós acreditamos na sua chamada, aleluia. E foram esses valentes que depois ajudaram a Davi vencer mais 4 outros gigantes. Foram esses valentes que antes eram endividados, amargurados, eram pessoas atribuladas de espírito, mas que depois eram generais, eram soldados, eram os valentes de Davi. E eram cerca de 400 homens. 400 endividados, 400 problemáticos, 400 que agora eram 400 valentes, 400 guerreiros, 400 apaixonados por um propósito. No meio do processo que estavam vivendo, escondidos dentro de uma caverna, encontraram alguém que curte o processo. Estou fugindo de Saul, mas sou amigo de Jonathan, o filho dele. Estou fugindo de Saul, mas fui no meio dos filisteus. Fui fugindo de Saul. Estou encontrando vocês aqui. Vai dar tudo certo. E não é positividade barata não, tá? Porque senão você começa a se sentir hipócrita. O que eu já vi de crente, dizendo assim: as pessoas dizem vai tudo bem, vai tudo bem. E eu não digo vai tudo bem não, que eu não quero ser hipócrita, nem vou estar mentindo. Mas a viúva falou, a mulher falou, vai tudo bem, com o menino morto dentro do quarto. Ela não falou mentindo não. Ela falou porque ela cria que quem deu era poderoso para devolver. Ela não viu a situação com os olhos da carnalidade de quem estava perguntando. Ela viu na possibilidade de falar com quem tinha poder para restaurar aquele quadro. Por isso aquela mulher olhou para o profeta e disse: eu te pedi algum filho? Está lá no teu quarto. Eliseu deitou em cima do moço, boca com boca, olho com olho, mão com mão, pé com pé. O menino aqueceu, respirou, espirrou 7 vezes e levantou. Ele pegou pela mão, devolveu para a mãe: tome aqui seu filho. Processo.
Só que a gente quer dizer que está tudo bem na positividade. Aí você se sente hipócrita, se sente mentiroso. Para algumas pessoas você tem que dizer, vai tudo bem. Mas para quem é profeta, dizer, estou passando por isso, isso e isso. Eu creio no Deus que resolve, no Deus da sua vida, que já profetizou para mim e resolveu. E aí você vai ter de novo o seu milagre nas suas mãos. Mas não viva mais com a negatividade de alguns, nem com a positividade mentirosa. Viva por fé, crendo que cada processo está te aperfeiçoando. Você pode fechar os seus olhos e orar nessa hora. Começamos esse mês em ligação contigo, Senhor, declarando que os nossos processos estão nos deixando mais fortes. O processo na vida de Moisés foi endurecimento do coração de Faraó. Por 10 vezes Faraó mudava de palavra. E tem coisas que eram para nos cansar, mas na verdade estão definindo nosso propósito, que é atravessar o mar e cantar do outro lado o hino da vitória. Senhor, tem coisas que querem nos cansar, mas eu declaro que a partir de hoje vão nos motivar a melhorar. Tem coisas que querem nos desanimar, mas vão nos fazer apontar para o destino que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos, abre a boca e clame nesta hora. Faça isso com crença, com autoridade dentro do teu ser. Eu vou viver uma mudança a partir do meu próprio posicionamento, porque os meus processos em Deus estão gerando em mim crescimento, progresso, e eu vou viver o meu propósito na hora certa. Eu deixo toda a ansiedade que me neutralizava, eu rejeito. Eu não vou repetir de prova, não vou repetir de ano, não vou ficar dando voltas, círculos, sem chegar ao meu lugar. Eu decido aprender com as lutas que eu estou passando. Oh meu Deus, reaja! Calama, subiandeleia, placa managaia. Espírito de Deus, nossas mentes já estavam acostumadas a murmurar, a dizer não estou bem, estou fraco, que desânimo, que cansaço. Mas hoje os costumes vão ser transformados e nós diremos, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Andaia, camantubias, canta lama, saiam débia, quedia façabarás. E que amanto ribicala súria. Receba força no teu espírito, receba ânimo na sua alma, para que os processos e a sua visão seja renovada, e nos processos você evolua, você cresça. Vai haver progresso. Oh meu Deus, no meio dos fofoqueiros alguém vai dizer, ela se acha melhor. Não é que se acha melhor, que você decidiu ser diferente. No meio dos endividados você vai dizer, eu tenho minha vida regrada, minha vida dentro de um propósito. E não é porque você é o melhorzinho, é porque você decidiu fazer dos processos um motivo para evoluir. Nunca mais as mesmas provas, nunca mais os mesmos ventos, nunca mais as mesmas lutas. Vamos, reaja, abre a boca. Oh meu Deus, batalhas espirituais serão vencidas, porque ao invés de você desanimar e desistir, você vai dobrar o jejum, vai dobrar a oração, e o diabo vai dizer, sai da frente. Ela está vindo mais forte, ele está vindo mais fervoroso, ela está buscando mais. Os processos estão fazendo dela uma guerreira. Vai ter gente com espada pegada na mão, vai ter gente pegada com espada na mão. E por que é, bispo? Porque os meus processos me fizeram guerreiro, me fizeram guerreira, e eu vou vencer. E nem que tenha que lutar o dia todo, eu vou sair em posse de vitória. Cadê os Samar que defendem o campo de lentilha? Cadê os guerreiros? Cadê os Joabes? Cadê os Abisais? Meu Deus, olha os guerreiros de Davi aqui hoje. Olha os guerreiros, olha as guerreiras antes da caverna, endividados, atribulados de espírito, angustiados. Depois da caverna com Davi, vencedores, guerreiros que não saem de batalhas sem derramar o sangue, mas depois canta o hino da vitória. A cruz foi um processo. Ser rejeitado por Pilatos, condenado por Herodes, ser caluniado pelo colégio dos saduceus, dos fariseus, dos escribas, ser rejeitado pela multidão que gritava Barrabás ao invés de Jesus. Processo. Mas na cruz ele disse, teletestai,
está consumado. Eu vivi os processos, evoluí com eles. Agora, Pai, perdoa-lhes, e nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele venceu, você também vai vencer. Cada luta será para a glória do nome dele, em nome de Jesus. Senhor, eu abençoo esses elementos e declaro que essa é uma ceia de ressignificação, é uma ceia de reconfiguração de mentes aqui, onde cada processo vai fazer evolução. E assim como Jesus não fugiu, mas antes se entregou até a morte, morte de cruz, nós seremos firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nenhum trabalho no Senhor é vão, superando tudo por amor de Ti e glorificando o Teu nome. Assim como crianças que não vivem o amanhã, nem vivem o ontem, mas vivem o hoje, no sorrir, no brincar. Por isso não vivem ansiosas, não vivem preocupadas com o amanhã. Por isso também não vivem oprimidas pelo ontem. Nós queremos lutar o hoje e vencer o hoje, sabendo que o Senhor já está cuidando de tudo no nosso amanhã. Nos dá um coração renovado para vivermos os Teus propósitos, superando os processos e evoluindo com eles, para a glória do Teu nome.